Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Capítulo 4, a partir do verso 8. Eu vou usar a NVI. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 8. Como estão preparados para ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Senti falta aqui de orar por mim, né? Orou, né? Olha lá. Glória a Deus. Amém. Vamos estender as mãos do nosso irmão, gente? Pai, nós te damos graças pela vida do teu filho. Nós oramos, Pai, para que, como sempre, o Senhor o inspire, para que o Senhor dê a ele revelação, discernimento, para que o Senhor o leve além da letra e que saiamos daqui, Senhor, mais edificados, mais aperfeiçoados no Senhor. Que a tua graça esteja sobre Joéderson, papai, sobre a mente, sobre o corpo, sobre o coração. E que o Senhor possa fluir, ó Deus, através da vida do nosso irmão nessa noite. Ó Deus, com toda a graça, Senhor, com todo o poder e autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Agora preparado. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 8. Tem uma palavra do Senhor para o seu coração nessa noite. E eu queria te fazer dois pedidos desde já. O primeiro é que você ficasse atento a tudo que o Senhor vai falar nessa noite, a ministração dessa noite, porque eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. E o segundo pedido é para aqueles que puderem, que à medida que vocês estiverem atentos, também estejam aí intercedendo pela minha vida. O espírito do irmão Joel está pronto, está preparado, está orado, né? Está orado, como disse a pastora aqui. Mas eu confesso, irmãos, que a minha carne, a minha matéria está um pouquinho fragilizada hoje, estou um pouco enfermo, mas o importante é que Deus está nesse lugar e eu tenho certeza que Ele vai operar. Amém? Vamos para a Bíblia? Vamos para o que interessa, né? Segundo Reis, capítulo 4, verso 8, diz assim: Certo dia, Eliseu foi a Sunem. Eliseu foi aonde? Eliseu foi onde? Onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Diga assim comigo, uma mulher rica. Mais forte, irmãos. Uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Diga assim comigo, santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Agora olhe para cá. Queridos, o capítulo 4 do livro de Reis é um capítulo muito especial. É um capítulo muito rico, que existe a necessidade de, quando você estiver meditando nele, que você o faça isso com toda a atenção do mundo. Porque se você ler o capítulo 4, no geral, aqui, do segundo livro de Reis, você está meio que inclinado a se apegar apenas aos acontecimentos sobrenaturais dos milagres realizados através da vida do profeta Eliseu. No entanto, esse texto
ou melhor, este capítulo, ele traz muitos ensinamentos que vão além da parte sobrenatural, no sentido de milagres. Os ensinamentos que nós podemos extrair aqui desse texto, ele vai muito mais além do que os nossos olhos conseguem ver. É preciso meditar nesse texto com o nosso coração. E é isso que, mais uma vez, eu quero te convidar a fazer essa noite. A entrar comigo nessa história, a viajar comigo nessa história, usando o seu coração, para que você possa compreender aquilo que o Senhor há de falar nessa noite. O capítulo aqui que nós lemos, ou melhor, a história que nós lemos, a partir do verso 8, é uma história muito conhecida da igreja, mas para a gente compreender e entender, eu sempre gosto de trazer o contexto da história. E para a gente poder fazer isso, a gente precisa compreender o que é que estava acontecendo aqui. Entendendo esse contexto do capítulo 4, em geral, o segundo livro de Reis, a gente consegue compreender aquilo que o Senhor vai estar falando nessa noite. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui, é que aqui, não só no capítulo 4, não só no livro de 2º Reis, mas também no livro de 1º Reis, a gente compreende que Deus estava permitindo que o povo o conhecesse através de uma classe especial de homens, digamos assim, conhecido como profetas. Eram os profetas que falavam ao povo, era o profeta que falava ao povo, que transmitia aquilo que estava no coração de Deus, aquilo que estava na mente do Senhor, aquela revelação que o Senhor gostaria de trazer para o povo. Era o profeta, era a figura do profeta que fazia isso. Então, a primeira coisa que eu e você precisa ficar atento é que o plano de fundo e o contexto dos livros dos reis, seja o primeiro ou o segundo, enfim, é que aqui Deus estava permitindo que o povo conhecesse, através dessa classe, digamos assim, especial, desses homens, desses profetas. A palavra profeta traz a ideia de um homem ou alguém escolhido por Deus para que pudesse viver exclusivamente para Deus ou para um grande projeto do Senhor. E toda vez que um profeta cruzava na cidade, toda vez que um profeta era visto na cidade, era sinal de que iria acontecer alguma coisa da parte do Senhor. Toda vez que um profeta era visto, as pessoas comentavam que alguma coisa iria acontecer. Ele tinha a incumbência de trazer alguma resposta, alguma orientação. Ele tinha a incumbência de trazer algum pensamento de Deus para o povo. É bem verdade que aqui, no primeiro e no segundo livro de Reis, apesar de somente dois profetas se destacarem, que é o profeta Elias e o profeta Eliseu, nós sabemos que eles não eram os últimos biscoitos, os biscoitinhos do pacote. Eles não eram os únicos profetas vivos nessa época. Não. Apesar dos dois se destacarem, a Bíblia é bem clara que existia outros profetas. Podemos encontrar isso, por exemplo, quando o próprio Elias debatia e conversava com outros profetas, ou até mesmo no capítulo 2 do segundo livro de Reis, quando a Bíblia diz que os discípulos, ou melhor, que os filhos ou discípulos dos profetas paravam Eliseu e começou a conversar com ele ali. Então, apesar da Bíblia destacar esses dois profetas, entendemos que haviam também outros profetas. Mas é verdade, eu concordo com toda a igreja, que apesar de haver muitos profetas, dezenas de profetas, digamos assim, esses homens, esses dois, foram os profetas que mais se destacaram. O profeta Elias e o profeta Eliseu. O capítulo 4 que nós lemos, a Bíblia vai falar um pouco a respeito do segundo profeta, que é o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ainda se destacou um pouquinho mais, talvez pela quantidade de tempo, ou pelo tempo, pelo exercício, digamos assim, que ele pôde ficar disponível para profetizar, para poder trazer mais do pensamento de Deus para a terra.
Mas sabemos que, eu anotei aqui pelo menos alguns motivos pelo qual fez com que o profeta Eliseu se destacasse dos demais profetas. O primeiro motivo que eu anotei aqui, um motivo simples, sem muito arrudeio, mas sendo direto, o profeta Eliseu, ele foi um profeta chamado por Deus. O profeta Eliseu foi um profeta separado por Deus. O profeta Eliseu, ele foi um profeta escolhido pelo próprio Deus. E o profeta Eliseu foi um profeta confirmado pelo próprio Deus. E o quinto motivo que eu destaco aqui, que talvez seja o núcleo principal da mensagem de hoje, é que o profeta Eliseu, ele foi submisso ao seu líder espiritual. O profeta Eliseu, ele foi submisso ao seu mestre, submisso ao seu líder. E isso fez, com certeza, com que o profeta Eliseu se destacasse dos demais. Podemos ver isso, por exemplo, no capítulo 2, a partir do verso 1 do segundo livro de Reis. A Bíblia vai contar que Elias já estava prestes a ser tomado, a ser levado, a sair de cena. O ministério de Elias, digamos assim, as cortinas iam se fechar aqui na terra para Elias, ele já ia sair de cena. E a Bíblia vai dizer que Elias, ele chama o seu discípulo, o discípulo Eliseu, e diz: olha, Eliseu, está chegando o momento, está chegando a hora, e eu preciso ir até Betel. Fique aqui, porque já está chegando o momento, fique por aqui. E olhe a resposta de Eliseu para o seu mestre, a resposta de Eliseu para o profeta Elias. Eliseu, ele olha para o profeta e diz: Senhor, eu juro pelo nome do Senhor, e eu juro por sua vida, que eu não te deixarei sozinho, nem por um momento. Seria como se o profeta Eliseu estivesse dizendo: olha, eu sei, eu compreendo, eu entendo que está chegando o momento, você vai sair de cena, mas eu preciso aproveitar todos os momentos, eu preciso aproveitar todos os segundos, e eu não vou te deixar. E o texto vai dizer que eles seguiram juntos até Betel. Podemos encontrar esse entendimento, porque Elias, ele era o mestre de Eliseu. Elias, ele foi o professor de Eliseu. Elias foi o professor. Eliseu, ele ficava o tempo todo olhando, admirando. Eliseu teve a oportunidade de ver o seu mestre, de ver o profeta Elias fazendo milagres, profetizando. Eliseu teve a oportunidade de observar o comportamento de Elias. Eliseu teve a oportunidade de observar a cada momento os ensinamentos que Elias pôde fazer para Eliseu através de palavras, de fato, ensinamentos, mas também profetizando, mas também buscando ao Senhor, também orando e também, o mais importante de todos, Eliseu teve a oportunidade de ver o profeta Elias vivendo, de ver o profeta Elias agindo, quando ele profetizava para as pessoas ricas, ou quando ele profetizava para as pessoas pobres, quando ele profetizava para todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, até porque Elias, ele era um profeta. Então ele não queria saber, ele não importa, na verdade não importa para quem ele estava profetizando. Para ele, o que importava era trazer a resposta do Senhor para o povo, era trazer a voz de Deus para o povo. Então, Eliseu, ele pôde observar o seu mestre de perto, e ele não se afastou de Elias nem por um momento. Podemos encontrar ainda no capítulo 2, esta mesma situação, pelo menos por 3 vezes. Por 3 vezes, o profeta Elias chega para Eliseu e diz: Eliseu, está chegando o momento, fique aqui. Ele olha para Elias e diz: Elias, não me peça isso não, porque eu juro pelo Senhor, eu juro por tua vida que eu não vou te deixar nem por um momento. E eu acho interessante ainda, porque o texto vai dizer também, ainda no capítulo 2, que os filhos dos profetas, que os discípulos dos profetas, chamam Elias e dizem: Elias, deixa eu falar uma coisa com você, Elias. O seu mestre, ele já está indo. O seu mestre vai ser levado. Daqui a pouquinho, você vai estar sozinho. Eliseu,
Eliseu, Elias, falta pouquinho, daqui a pouquinho ele vai sair de cena, e você vai ficar sozinho. A Bíblia diz que Eliseu, ele olha para os filhos, olha para aqueles homens e diz o seguinte: olha, eu entendo, eu sei que Elias vai ser levado, mas eu não quero conversar sobre isso. Eu acho interessante isso, porque é fácil observarmos as palavras de Eliseu em relação ao seu mestre, porque era um assunto que ele não queria nem conversar. E quando a gente não quer conversar sobre um determinado assunto, é por causa do seguinte: aquele determinado assunto nos traz talvez uma dor, nos traz talvez uma preocupação, nos traz talvez um desconforto. E conversar a respeito da partida de Elias para Eliseu era um assunto que ele não queria. Ele queria aproveitar os últimos momentos, ele queria aproveitar os últimos segundos ali próximo do seu mestre. A Bíblia diz que o tempo passa, Elias agora já vai ser levado. Ele olha para Eliseu e diz o seguinte: Eliseu, faz o seguinte, já que você não largou do meu pé, já que você ficou aqui acompanhando, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? O que você quer? O que eu posso fazer por você? E quando Elias, ele faz essa pergunta para o seu discípulo, eu fico tentando imaginar o coração e o pensamento de Eliseu, porque ele está diante do seu mestre, ele está diante de alguém que ele respeita, alguém que sempre lhe ensinou tudo que ele sabia, agora veio por conta de Elias. Elias era o seu mestre, Elias foi quem ensinou a Eliseu. Ele para, ele olha, ele pensa, poderia pedir diversas coisas, poderia pensar em um monte de coisa, mas a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele olha para Elias e diz o seguinte: olha, eu peço, um momentinho por favor. No capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: então Elias tirou o manto, enrolou com ele e bateu as águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe? E a Bíblia diz que Eliseu lhe olha para Elias e diz o seguinte: olha, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito. Em algumas traduções vai dizer o seguinte: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Aqui eu já acho interessante o desejo de Eliseu, porque ele poderia pedir qualquer coisa, né? Ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele resolveu pedir porção dobrada do espírito de Elias. A primeira coisa que eu gostaria de entender com os irmãos aqui é que espírito é esse que Eliseu estava desejando. Porque se você observar aqui no texto, está lá, capítulo 2, a partir do verso 8 e 9. Quando Eliseu diz o seguinte: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito, ou faze-me de mim o principal herdeiro do teu espírito. Algumas pessoas têm até um entendimento de que, na verdade, Eliseu estava pedindo aqui porção dobrada do Espírito Santo. Só que se você observar aqui no texto, Eliseu ele não está falando sobre o Espírito Santo aqui. Primeiro, que porção dobrada do Espírito, o Espírito, se você observar aqui, está em minúsculo, não está em maiúsculo. Segundo, que se fosse o Espírito Santo, para pedir porção dobrada, meu irmão, está difícil, viu? Porque, você concorda comigo que o Espírito Santo é o Senhor, que Ele é Deus, né? Você concorda comigo, amém? E porção dobrada de Deus, irmão, me fala. Meu irmão, você não consegue nem Deus inteiro, imagine porção dobrada de Deus, meu irmão. Há quem diga também que aqui Eliseu, na verdade, está pedindo para Elias que fosse uma espécie de unção. Mas eu também compreendo que não, porque quem unge é o Senhor, sabe? Mas o que espírito é esse aqui? Se você observar, quando Eliseu ele olha para Elias e diz o seguinte: olha, eu quero porção do teu espírito. Pensa aqui comigo. Eliseu, ele era discípulo de Elias. Como eu disse, Eliseu, ele passou tempo, ele gastou, ele investiu tempo junto com Elias. Ele observava, ele via, ele percebia tantos milagres que o Senhor já tinha feito na vida de Elias. Até porque, para que ele chegasse nesse local aqui que eles estavam, você lembra? O texto vai dizer que Elias, ele pega a capa, ele bate no rio, o rio se abre, eles já entram. Então, Eliseu, quando ele tem a oportunidade, ele para e diz o seguinte: opa, eu quero porção dobrada do teu espírito. Seria como se Eliseu estivesse dizendo o seguinte: olha, eu quero ter porção dobrada, eu quero que o meu ministério seja igualzinho ao seu ministério, seja igual à sua vida, só que de forma dobrada. Seria mais ou menos assim, se você é um homem de caráter, eu quero ter um caráter dobrado igual ao seu.
Se você é um homem de ousadia, eu quero ter uma ousadia em dobro, igual a ousadia que você tem. Eu quero porção dobrada do teu espírito, Elias. E essa confirmação você pode observar mais abaixo. Lembra dos filhos dos discípulos, dos filhos dos profetas, no verso 15? A Bíblia vai dizer que quando Elias ele é levado, Elias ele foi levado, Eliseu ele pega a capa, ele pega o manto, e ele olha para aquele rio novamente, ele queria voltar, né? Ele já tinha ido junto com Elias, ele precisava voltar. Então ele pega a capa, ele bate no rio e grita: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele faz isso, na mesma hora o rio se abre, e ele volta. E aí o texto vai dizer no verso 15, que aqueles filhos dos profetas, aqueles mesmos que estavam trazendo a memória de Eliseu, que Elias ia partir, eles olham para ele, veem aquela cena e dizem o seguinte: olha, o espírito profético de Elias repousa sobre a vida de Eliseu. Seria como se fosse assim, de fato, Eliseu, ele está com a mesma autoridade, com a mesma, vocação de que Elias ele tinha. E aí o tempo vai passando, e bate uma pergunta que eu gostaria de responder junto com você nessa noite. E a pergunta é: será que Eliseu, de fato, recebeu porção dobrada do espírito, da ousadia, da coragem que havia sobre a vida do profeta Elias? Quem vai responder isso é o capítulo 4 que nós lemos. O capítulo 4 do livro de Reis é mais do que um capítulo de milagres. Não é apenas de milagre. O capítulo 4 fala a respeito do caráter do próprio profeta. Se você observar, o capítulo 4, ele vai falar não só de milagre, mas também do caráter de Eliseu. Primeiro, se a gente fosse aqui entender essa história que nós lemos a partir do verso 8, nós vamos começar a compreender isso, que o capítulo 4 aponta para o caráter de Eliseu. Eu preciso que você não perca isso. O capítulo 4 aponta para o caráter do profeta Eliseu. Observe você quantos milagres Eliseu já tinha operado na casa da mulher antes dela falar com ele. Quantos milagres? Nenhum. O texto que nós lemos, a partir do verso 8, Eliseu ainda não tinha operado nenhum milagre na casa daquela mulher. Nenhum milagre. Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela chama o marido dela e diz o seguinte: amor, vem cá, amorzinho, vem cá. Eu tenho observado que aquele homem é um santo homem de Deus. Santo homem de Deus. Sabe por quê? Porque caráter não tem nada a ver com operar milagre. Caráter não tem nada a ver com operar milagre. E mais, observe que ela diz o seguinte: olha, eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Santo homem de Deus, está lá no verso 9. Entenda uma coisa, ela não disse, tenho observado que ele é um homem de Deus. Ela falou, eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Porque talvez homem de Deus, talvez seja o que eu sou para vocês. Mas santo homem de Deus é o que eu sou para o Senhor. Entende? Porque ser homem de Deus, talvez seja algo da visão de fora, externa para mim. Mas santo homem de Deus é o que para a eternidade. Aquela mulher não tinha tido nenhum contato de milagre com Eliseu ainda, mas ela compreendeu que ele era um santo homem do Senhor. Um santo homem de Deus. E mais, o capítulo 4, aqui, de Reis, conta a respeito de 4 histórias. A primeira, de quando Eliseu aumentou o azeite da viúva. A segunda, de quando Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita, essa história que nós lemos. A terceira, de quando ele tirou a morte da panela. A quarta, a multiplicação dos pães. Mas vamos nos apegar aqui apenas às 2 primeiras. Apenas as 2 primeiras. Primeiro, ele aumentou o azeite da viúva pobre. Diga assim comigo, viúva pobre. Segundo, ele ressuscitou o filho da mulher rica. Diga assim comigo, mulher rica. Segura aí. Pensa comigo. Ele foi profeta na casa da pobre, mas também foi profeta na casa da rica. Você entende? Você entende que ele foi profeta na casa da pobre, mas também foi profeta na casa da rica? Porque profeta é profeta tanto para pobre quanto para rico. Não importa. Não importa para quem ele está sendo profeta. Porque não é sobre a pessoa, é sobre uma palavra que ele recebeu do Senhor.
Entende? É sobre uma palavra que ele vem do Senhor. Eliseu, ele foi profeta e trouxe Deus, trouxe esperança na vida de uma mulher pobre. Assim, da mesma forma, ele trouxe Deus e trouxe esperança na vida da mulher rica. Olha o que diz o verso 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu. Algumas traduções trazem a ideia de constrangeu. E aqui o constrangeu, o significado é amarrou. Ela insistiu, ela disse, ei, mais ou menos o seguinte, ó, está Eliseu ali, Eliseu acorda uma bela manhã, ele chama o seu moço e diz o seguinte, qual é a agenda, qual é a pauta de hoje? Aí ele, vamos lá em Sunem. Está ele andando. A Bíblia diz que quando aquela mulher observa, ela se aproxima do profeta e insistiu, ei, vem fazer um lanchinho lá em casa? Vamos fazer um lanchinho lá em casa? Vamos fazer? E o texto vai dizer que ela insistiu. Eu entendo que ele diz, não dá, estou atrasado. Não dá, não. Vamos fazer? Insistiu, com insistência. E aqui eu vou abrir um parêntese aqui. Olha que sabedoria dessa mulher, né? Olha que sabedoria. Ela disse, é profeta, ele passa aqui sempre, eu já sei, vou segurar ele pela barriga. Então, pega a visão, viu, irmão? Pega a visão aí, viu? Fecha parêntese. A Bíblia vai dizer que ela insistiu. Até que o profeta, acho que ele parou assim, disse assim, rapaz, essa mulher está insistindo tanto. Ô, Geazi, essa mulher está insistindo tanto, mas tanto aqui, tanto, que eu vou lá fazer essa refeição. E aí eu imagino, você sabe, né, João, é sonhador, né? E eu imagino, porque assim, quando a pessoa insiste para outra ir na sua casa almoçar, que insiste, você já fica pensando, né? Pô, o que será o almoço? Diga aí. Né? O que será o almoço? Deve ter aquela picanha, aquela feijoada e tal. Você sabe qual foi o lanche aqui? Sabe qual foi o almoço, ou a refeição do profeta? Vê aí na sua Bíblia, se tem. Muitas traduções não dizem, mas a Almeida, se tiver alguém com a tradução Almeida, vai dizer qual foi aí. Tem aí? Alguém com Almeida? Qual foi? Pão. Rapaz, diga aí. A pessoa insiste para o profeta ir para a casa dela comer pão. Irmão, tá de brincadeira, pô. Insistir para comer pão. Aí assim, se fosse Joedson, não, o profeta Joedson, aí vai, beleza, quando eu vejo um pãozinho, tá de brincadeira. Irmão, pão é uma comida comum. Você lembra de Jesus? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia. Pão é uma comida comum. É uma comida que tem tanto na mesa de rico quanto de pobre. É uma comida comum, observe. Pão é um alimento, sabe, não é de determinada região, tem em todo lugar. Em todo lugar. Esses dias, tem tempinho já, mas eu fiz um estudo sobre pão. Né? Eu vi um pastor, na verdade, falando sobre isso, sobre pão. E ele disse que tinha um sonho de experimentar o pão. Eu esqueci qual foi o país, nenhum país aí. Ele disse que a diferença é só o tamanho. Porque é a mesma coisa, pão é pão. É pão em qualquer lugar. Né? Pão é pão em qualquer lugar. Esses dias semana passada, eu estava em Teotônio Vilela, nós alugamos uma casinha lá. E aí Bianca falou assim, amor, eu estou com vontade, na verdade, sabe o que é? De comer pão. Eu digo, pão? É brincadeira. Tanta coisa, a pessoa tem vontade de comer pão. Né? Só que essa mulher, ela oferece aqui para Eliseu pão, uma comida simples. Diga assim comigo, pão é uma comida simples. Diga assim, é uma comida simples. Foi, irmão, dessa forma aí. Comeram pão hoje não, foi? Comeram pão hoje não, é? Oh. Mas vamos lá. Eliseu, ele resolve atender, ele foi forçado, na verdade, né, atender o pedido dessa mulher e foi para a casa dela fazer a refeição. Chegando lá, tinha pão. E o que eu acho interessante aqui, que isso aqui, na verdade, ele reverbera sobre a humildade, sobre o caráter de Eliseu. Porque a Bíblia vai dizer que ele foi, comeu pão, e toda vez que ele ia para Sunem, virou rotina. Ele ia para a casa daquela mulher e se alimentava. Ia comer o pãozinho. Ele ia para a casa daquela família e se alimentava e comia o pãozinho. E eu acho interessante isso aqui, e penso que reverbera de fato para o caráter de Eliseu, porque
Graças a Deus, Eliseu ele não é um daqueles profetas tirados que pensa que só porque desceu um óleozinho na cabeça dele, ele se acha o tal. Que se Eliseu não tivesse aceitado, não fosse forçado, porque a primeira vez ele foi forçado, mas depois ele passou a ir porque ele gostou. E se ele não tivesse ido experimentar, não tivesse ido lá tomar um cafezinho, um lanchezinho, comer um pãozinho, essa história nunca estaria na Bíblia. Além disso, essa mulher nunca seria mãe. Se Eliseu não tivesse a humildade, isso aqui é muito forte. Se Eliseu não tivesse a humildade de aceitar o lanchezinho, o pãozinho que aquela família deixou disponível para o profeta, aquela mulher nunca seria mãe. E aí, eu lembro de uma outra história. Eu lembro de um rapaz chamado Davi. Lembra de Davi? Rei Davi? A Bíblia vai dizer que um profeta que era muito ocupado, porque ele tinha 3 funções. Ele era profeta, ele era juiz e era sacerdote. Sabe o que eu estou falando? Profeta Samuel. A Bíblia diz que Deus, ele grita no ouvido de Samuel, olha só, vai lá na casa de Jessé, porque eu já escolhi um dos filhos dele que vai ser rei. Vai lá ungir. Samuel, ele vem, ele cancela todos os atendimentos, ele cancela tudo, ele ouve a voz do Senhor e vai para a casa de Jessé. Todos nós conhecemos a história. A Bíblia diz que Jessé, ele pega os filhos dele, aquele que ele achava, que ele julgava, porque intelectualmente, fisicamente, eram os mais preparados. Samuel, ele vai, ele olha, não é esse. Ué, acabou? Ele diz, não, tem um que está lá cuidando das ovelhinhas, está lá no pasto, está lá cuidando, vem cá, vem ele. E ele vai dizer que Davi, ele é ungido a rei. Depois que Davi, ele foi ungido, todo mundo participou da ceia, tudo bonitinho. E aí depois? A Bíblia vai dizer que Samuel simplesmente foi embora. E Davi foi fazer o quê? Ele volta, vai cuidar das ovelhas. Dia normal. Peraí, num dia eu sou ungido a rei. No dia seguinte eu volto para fazer o que eu tinha que fazer. E eu acho interessante porque a Bíblia vai dizer, salvo engano, lá no capítulo 17, do segundo livro de Samuel, vai dizer assim, e dias depois, passados dias, esse passado dia era justamente desse período, desse momento especial dessa unção, desse óleo que desceu sobre a vida de Davi. O texto vai dizer que Jessé, ele chama Davi e fala assim, Davi, vem cá, por favor, pega os pães, coloca dentro de um saco e diz o seguinte, leva lá os pãezinhos para seu irmão. Você conseguiu compreender isso aqui? Davi, pega esses pães aqui, leva lá para seus irmãos que estão trabalhando. E a Bíblia vai dizer, meu irmão, que Davi, ele pega aquela sacolinha de comida, pega aqueles pãezinhos, tudo bonitinho, e lá vai Davi entregar os pães. Lá vai o rei Davi entregar os pães para os seus irmãos. Quem sabe alguém pergunta, Davi, você está indo para onde? Não, estou levando esses pãezinhos aqui para meu irmão. E eu imagino Deus lá de cima, olhando, tadinho dele, está pensando que vai somente fazer isso. O pão é a isca. O pão é a isca. Porque, na verdade, o que Davi foi fazer foi derrubar gigante. Você entende? Porque ninguém está pronto a derrubar gigante se não estiver pronto para servir o seu irmão. O pão é a isca. É a isca. O pão é a isca. É a isca. Na verdade, o que Deus está vendo é o depois. É depois. É o depois. Então, Eliseu, ele é atraído. Aquela mulher, ela é sábia, ele é atraído pelo pão. E graças a isso, todos nós conhecemos a história. Aquela mulher teve filho. Mas o que eu quero falar para os irmãos aqui, é por isso que eu digo que o capítulo 4 desse livro é um capítulo muito, muito lindo, muito especial, que ele vai muito mais além dos milagres. Porque às vezes a gente se apega ao milagre, né? Mas a atitude, ao caráter. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite, Deus nos chamou. Deus, ele nos chamou, concordo com os irmãos, ele nos chamou, sabe, para vivermos em ousadia, para vivermos debaixo da unção dele, mas o Senhor também nos chamou para vivermos uma vida de caráter, uma vida de humildade, entende? Uma vida de humildade, uma vida de retidão no Senhor, uma vida de entendimento de como é que nós devemos agir, de o que nós devemos fazer, de como que devemos prosseguir, de como devemos andar. Irmão, eu peço até perdão, mas é o que nós temos para hoje. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida de caráter. Deixa eu contar um testemunho aqui para os irmãos. Irmãos, eu nunca falei isso publicamente, mas
eu tinha um grande problema quando se falava em caráter. Mas grande problema, grande problema. Pense num camarada que, de lábia bonita, né? Que sabe engabelar, na Bahia a gente fala assim, engabelar, não sei se aqui é isso, né? Engabelar, sabe? Irmão, eu contava uma história para você que eu fazia você chorar aí, e, sabe? Aquela ideia de manipulação. Mas um dia ele me pegou. Um dia ele me pegou. E por esses dias eu passei por algo que talvez para você seja simples, mas para mim foi muito importante para ver o que Deus está fazendo na nossa vida. Alguns irmãos aqui sabem, eu trabalho de forma híbrida. E tem dias que eu presto serviço dentro de uma agência, tem dia que eu trabalho de casa. Só que, quando eu trabalho dentro de uma agência, eu bato cartãozinho lá, né? Tenho que chegar lá 8 horas, sair às 17, está lá registrado tudo bonitinho. Quando eu trabalho de forma híbrida, de igual modo, eu preciso registrar. Só que esse registro não é lá eletrônico, ele é manual. Eu tenho que chegar e dizer, ó, loguei, tal hora e tal hora. Apesar de saber que tem alguns colegas que acordam 10, mas eu estou lá, acordando meu horáriozinho bonitinho. Só que aconteceu, irmão, eu sou muito esquecido. Eu tenho um problema que eu sou muito esquecido. Pensa que eu sou esquecido. Esquecido mesmo. A chave do carro está aqui, irmão, eu vou ter aqui em cima, que eu falei assim, eu não posso perder, porque Bianca não está aqui, né? Porque Bianca que acha as coisas para mim. Bianca não está aqui, eu disse, ó, não posso perder. Eu sou esquecido demais. E aconteceu que eu acabei esquecendo de registrar. Na verdade, eu registrei a minha entrada, registrei a saída para o almoço e esqueci de registrar a volta do almoço e a volta para casa, digamos assim, né? A saída. São 4 registros por dia. Entrada, almoço, volta do almoço e a saída para casa. Então ficou lá registrado 8 e 12 horas. 8 e 12 horas. E aí o tempo passou. Esqueci, como sempre, esqueci, falei. Só que quando vai chegando no final do mês, a gente recebe uma notificação do RH para a gente regularizar aquele ponto ali. O que aconteceu? Eu esqueci de regularizar também. E quando vira o mês, eu perco a possibilidade de eu mesmo fazer isso. Eu não consigo corrigir mais. Então, eu preciso de um superior para fazer isso. Se eu não corrigir, desconta do bolso de papai. Entende? Então, o RH mandou, esqueci, e aí minha superior vem e me liga. Joetes, lá de Recife, Joetes, tem que corrigir o ponto aí que está assim, assado e tal, tal. Aí eu falei, rapaz, pior que eu não consigo mais fazer isso, não posso mais corrigir. Essa supervisora é uma supervisora que gosta muito de mim, né? E aí, o tempo passou, ela me ligou de novo, falou, Joetes, precisamos corrigir. Tem que corrigir isso aí. Eu falei, ó, eu não consigo mais. Você não consegue corrigir para mim aí, não? Eu trabalhei, eu sei que eu trabalhei. Eu não saí meio-dia, eu trabalhei. E aí ela pegou e falou assim, rapaz, eu estou com medo de ser notificado. Vamos fazer o seguinte, ela tentou corrigir, não conseguiu. E aí ela me ligou e falou o seguinte, ó, Joetes, para eu corrigir isso aqui, eu vou precisar passar isso aqui para a diretoria do RH. Só que lá, eles têm um receio que é um receio de expor falhas, sabe? Eles não gostam de expor, ligar para alguém e pedir, ó, tem como corrigir isso aí? Porque fulano de tal errou, porque é a equipe dela que errou, entende? Aí ela pegou e me ligou e falou o seguinte, Jorge, vamos fazer assim, para você não ser prejudicado no seu bolso, porque ele vai descontar, e para eu também aqui não ficar mal, né, ter que me expor e tal, me manda um e-mail, é simples, vamos justificar essa ausência. Aí eu falei, mas ausência? Eu trabalhei. Ela, não, vamos justificar, a gente resolve logo. Mande um e-mail para mim, você vai mandar um e-mail dizendo o seguinte, olá, fulano e tal, ó, no dia tal, eu precisei sair mais cedo para levar minha filha no médico, levar minha filha no médico e esqueci de sinalizar. Pronto, mande aí que aqui eu justifico aquela saída. Você não vai ser descontado e eu não vou ser e tal. E aí eu falei, tá bom, aí desligou. Bom, aí eu parei e fiquei assim, sabe aquele negócio? Eu falei, meu Deus. Eu falei assim, e agora? Eu vou seguir lá, eu vou seguir aqui. Tá? Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Eu falei, não, essa ela mandou. Eu abri o e-mail, aí escrevi, prezado. Aí fiquei assim. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Espera aí. Aí eu liguei novamente pelo Teams, né? É um aplicativo que a gente usa, pelo Teams. Aí liguei. Ela, oi, fulano, oi, João, liga aí e tal. Aí falei uns assuntos e tal. Eu falei assim, eu quero conversar com você. Eu falei, o que foi? Ligue a câmera, eu preciso olhar nos seus olhos. Eu falei para ela, preciso olhar nos seus olhos. Aí liguei. Eu estava sem óculos, aí eu falei, deixa eu pegar o óculos, eu quero que você olhe nos meus olhos. Eu falei assim, olha, desculpa, mas eu não posso. Ela disse, o quê? Eu nem o quê? A questão do e-mail que você me pediu. Ela disse, o que foi? Eu falei, desculpa, mas eu não posso. Ó,
fique tranquila. Se você não quiser se expor, você manda descontado no salário. Você pode ficar tranquila. Mas eu não posso fazer isso. Eu sou cristão. Eu sou cristão, eu não posso fazer isso. Irmãos, juro para vocês, a única coisa que ela fez foi olhar para mim, sorrir e dizer assim, tá bom. A partir desse dia, escuta aqui, a partir desse dia, qualquer tipo de processo, qualquer tipo de procedimento, a pessoa que ela liga para dizer, para pedir opinião, para saber o que foi, se foi isso mesmo, se não foi, sou eu. Ela liga para mim e fala assim, Joyce, eu preciso ouvir você. Me diz uma coisa, me falaram isso e isso, só me diga, é sim ou não? Eu digo não, ela disse ok, eu acredito em você. Ei, me diga aqui, é sim ou não? Eu digo é sim, ela disse ok, eu acredito em você. E queremos te pedir, Senhor, um pouco mais do teu caráter. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor converta o nosso coração. Amarra, Senhor, o nosso coração a Ti, Senhor. Amarra, Senhor, o nosso coração a Ti, de maneira, Senhor, que nenhum pecado possa nos atrair. Que o cheiro do pecado, Senhor, não nos atraia. Que o cheiro da mentira, Senhor, não nos atraia. Que o cheiro da manipulação, da enganação, que o cheiro, Senhor, de coisas más, de tudo aquilo que o Senhor odeia, de tudo aquilo que o Senhor abomina, Senhor, não nos atraia. Ah, Senhor, mas que sejamos atraídos pelo Teu olhar, que sejamos atraídos por Tua presença, que sejamos atraídos, Senhor, por Sua santidade, que sejamos atraídos por Ti, que sejamos atraídos, Senhor, pela Tua palavra, que sejamos atraídos, Senhor, por Tua presença, por Tua glória, pelo Teu Espírito, Senhor. Retira, Senhor, de nós, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que não faz parte de Ti, Senhor. Nós queremos nessa noite sepultar sonhos que não agradam o Teu nome. Nós sepultamos diante de Ti, diante do Teu altar nessa noite, Senhor, sonhos que não agradam o Teu nome, Senhor. Vontade, Senhor, que não glorificam o Teu nome. Retira de nós, Senhor, pensamentos ruins. Retira de nós, Senhor, pensamentos ruins contra a Tua palavra, Senhor. Coloca dentro de nós, Senhor, um espírito reto. Põe dentro de nós, Senhor, assim como orou Davi, o desejo de sermos obedientes ao Senhor. Para quando chegar o dia da tentação, para quando chegar o dia mau, Senhor, para quando chegar, Senhor, o dia, nós possamos sair correndo para a Tua presença, que nós possamos ter coragem, forças para virar as costas para o pecado, para virar as costas para tudo aquilo que desagrada o Teu nome, mas que venhamos sair correndo para a Tua presença, sair correndo para mais perto de Ti, Senhor. Põe dentro de nós, ó Deus, o desejo de sermos obedientes a Ti, Senhor. Nós queremos ter a Tua unção, Senhor. Nós queremos ter ousadia, mas também queremos ter caráter do Senhor, Senhor, neste mundo, porque sabemos que isso irá fazer toda a diferença. Fica conosco, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.